para acabar a prova. Então vocês começam a rezar, meu Deus, acaba logo ou acontece alguma coisa, uma bandeira amarela para alguma, né, você tentar se reerguer. Você já teve nessa situação, Bia? Muito. E os piores são os ovais, né? Quando você tá com um carro perigoso no oval, você tá traseirando, tá quase batendo. E aí você não quer parar no box, porque acaba com a estratégia, vai perder uma volta, 2 voltas. Só que você tá ali no perigo, né? Quase batendo. Então realmente você só reza. Na hashtag Indinacultura, o Maurílio Ferreira diz: não podemos esquecer do Pietro Fittipaldi, que a gente sempre torce para que tenha uma oportunidade novamente da Fórmula Indy, de uma temporada completa, né? O Pietro sempre conseguiu fazer apenas provas esparsas. O Thiago Pimenta está dizendo que a Penske deu uma de Ferrari e errou na estratégia com o Newgarden. O problema é que o Newgarden estava com o pneu no arame quando ele fez o pit. Ele fez uma excelente atuação segurando o Kirkwood e o Grosjean com o pneu macio que já estava completamente desgastado. A circunstância da prova forçou a Penske a parar o Newgarden cedo na segunda e última janela, e com isso ele precisa economizar combustível, por isso que está virando tão lento. A gente avisava naquele momento, a bandeira amarela, aquela primeira da batida do Pato com o Dixon, ela era boa para quem havia largado com os pneus macios, que podia se livrar logo do pneu macio. Newgarden largou de pneu duro, e aí naquele movimento acabou se dando mal. Não teve uma bandeira amarela que é excelente, né, para os pneus macios, né, naquela janela, né, e acabou não aproveitando. Mas, de novo, é surpreendente. Eu achei que o Newgarden, até pelo tempo que ele estava virando no começo de prova, está muito pior. E isso pode até acontecer, tá? Um set diferente do outro, né? Às vezes você tem um set que é mais dianteiro, mais traseiro, e pode complicar aí a vida do piloto nessa janela. Aí está a briga de pelotão intermediário. A gente falava do Santino Ferrucci em 12º com o carro da Foyt, Rahal em 13º. Aliás, a Foyt na próxima sexta-feira completa 10 anos desde sua última vitória, que foi em Long Beach com o Takuma Sato. A Foyt com uma equipe de jejuns. Antes dessa vitória do Sato, haviam ficado 11 anos sem vencer, desde uma vitória do Ayrton Daré em Kansas no ano de 2002. E o Rahal vem pra cima, botão de ultrapassagem. O Ferrucci é danado, cuidado aí, Rahal. Tentou por fora, fecha a porta, vai de retro, Rahal. Ferrucci se mantém na frente. Essa vitória do Sato foi em 2013, não foi? Isso mesmo. Eu lembro que eu era piloto Honda, então você tinha que ficar mais um dia para visitar a fábrica da Honda, que é na Califórnia. E o Takuma, a gente foi de limusine, 5 pilotos da Honda juntos, e o Takuma estava dormindo, então a gente brincou com ele, tirou uma foto dele dormindo, porque ele tinha baladeado, né, para comemorar a vitória. Tiramos sarro do Sato, era a primeira vitória dele na Indy, então ele estava muito feliz, né, o fã japonês, ainda mais na Califórnia, que tem muito asiático. Foi muito legal para ele, acho que é a prova mais próxima, né, do povo asiático que se pode ter. Takuma não dormiu à noite. Você viu ali o Grosjean se livrando do retardatário Stingray Robb. Com isso, respira o Kirkwood lá na frente. 1.8.7, última volta do Kirkwood. 1.8.8 a última do Grosjean. Colton Herta passou a melhor volta da corrida, 1.8.5. Mas tem muito terreno para descontar ainda. O Rockstar Colton Herta tentando buscar os primeiros colocados. Aí está Marcus Ericsson. A TV americana está destacando a briga pelo bônus de $1 milhão. O primeiro piloto, se é que alguém vai conseguir a vencer uma prova em um oval, em um misto permanente, em um circuito de rua, ganha um bônus de $1 milhão. Metade disso vai para uma instituição de caridade. O Newgarden conseguiu esse feito no ano passado. Nada mal, né? Ótimo. $500 mil. Opa, falando em Newgarden, tá ele aí tomando uma esfregada, chega pra lá do Alex Palou, que agora é o 5º colocado. Quietinho, tá bem demais no campeonato. O Palou sempre andando entre os primeiros. Ele e o Pato são os únicos, vão ser os únicos, se chegarem até o final da prova, a completar todas as voltas nesta temporada de 2023, que começou bastante acidentada. Só que infelizmente o Pato está em 18º, só caindo o Pato Award desde aquele acidente na relargada. Uma pena, né? Uma fumaça preta na freada da curva 1 saindo do pneu dianteiro esquerdo do Alex Palou. Acontece de vez em quando ou a Chip Ganassi tem motivos para se preocupar, Bia? Isso pode ser freio, né? A pastilha de freio às vezes acumula pó da pastilha e aí quando freia acaba saindo. Olha os bumps aí. Então não é anormal não isso acontecer. Esse é um trecho da pista que tem um emborrachamento diferente, porque desde semana passada acontecem competições de drift naquele local, até a entrada do pit. Ó, o Grosjean tocando no muro ali, hein? Raspou, né? Tirou uma lasca. Tirou uma lasquinha. E foi com a roda da frente.
Grosjean, eu apostei em você, Grosjean. Não me decepcione hoje, hein? Não se preocupe que em termos de desempenho vai muito bem, obrigado. Um 8.9 para Kirkwood na última volta, um 8.5 para o Grosjean. O Marcus Ericsson e o Colton Herta ali atrás também virando um 8.5, mas é muito difícil que eles cheguem sem uma bandeira amarela. Não é tão gritante a diferença e está todo mundo de pneu duro no final. Então fica difícil compactar o pelotão sem que haja uma entrada do pace car nessa reta final de prova. 17 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Long Beach. Você vê, né? A performance dos líderes agora é tudo abaixo de um 8, né? No começo da prova, no meio da prova, era um 9.2, um 9.1. Alguém às vezes virava um 8.9. Com todo mundo deixando aí para acelerar ao máximo no final. E o Grosjean continua salvando os pushes to pass dele, hein? Os botões de ultrapassagem. Tá apostando nas últimas voltas de prova o Romain Grosjean. 57 segundos de botão de ultrapassagem para o Kirkwood, 153 para o Grosjean. Será que tem a ver alguma coisa com economia de combustível, já que o Kirkwood tem uma volta a mais de combustível que o Grosjean? Teria que acompanhar as janelas desde o início, né? E até o consumo do Grosjean no começo da prova. Muito difícil a gente avaliar sem, né, uma estatística aqui. Agora não reparei tanto, mas em alguns momentos no onboard do Grosjean eu percebi ele tirando o pé um pouco antes. Isso quer dizer que ele está economizando o combustível. Aí está o líder, Kyle Kirkwood, que é um dos pilotos da Indy mais preocupados com o visual do próprio cabelo. Segundo a Andrea Leite, que é da equipe de comunicação do Hélio Castro Neves, parece que no ano passado, nas 500 milhas de Indianápolis, toda vez que eles encontravam o Kirkwood no elevador, ele ficava se olhando no espelho, ajeitando o gel. Vaidade está entre os atributos do jovem líder do GP de Long Beach. Agora a Andrea tem que contar pra gente, será que ele é mais vaidoso o cabelo que o Hélio, que é o piloto dela? Agora você entrou num... Difícil, hein? Eu não entendi, eu tava falando e o Brian comentou alguma coisa e o Kirkwood pediu desculpa por algum motivo aí, parece, eu entendi, sorry for the lock, parece que ele bloqueou. Talvez travou as rodas em algum momento da pista. Chega o Grosjean, aí está o Brian Herta, que é o estrategista do Kirkwood. Eles trocaram na prova passada o Scott Harmer, que fazia o carro do Kirkwood, que cuidava do rádio do Kirkwood, foi para o carro do Colton Herta, e o pai do Colton, o Brian, foi para o carro do Kirkwood. Grosjean encosta de novo nesse momento, menos de um segundo a diferença. Os dois não estão usando o botão de ultrapassagem. Na última volta um 8.7 Kirkwood, um 8.5 para o Romain Grosjean. E nas últimas voltas, tanto o Palou quanto o Colton Herta tem voado. O Colton Herta virou um 8.6 e o Alex Palou virou um 8 duro. Então, o Palou de carro verde hoje está voando, mas talvez numa posição um pouquinho distante aí de tentar uma vitória. ...70 voltas completadas, a próxima etapa no dia 30 de abril, Grande Prêmio do Alabama. Aliás, a Indy já fez um teste lá no Alabama, em que teve dobradinha dos carros da Penske, com o McLaughlin e o Will Power. O Hélio esteve nesse teste e botou meio segundo no seu companheiro, que é o Simon Pagenaud. O Marcus Armstrong ficou à frente do Marcus Ericsson e do Scott Dixon. Pode dar uma prévia aí do que nós vamos encontrar no dia 30 de abril no Grande Prêmio do Alabama. O primeiro misto permanente do ano, uma pista difícil, uma pista complicada também de se ultrapassar, Bia. É, uma pista com muita força aerodinâmica, curvas muito rápidas, muito física. É difícil, acho que tem um ponto ali de ultrapassagem, que é ali no hairpin, ali no final da reta oposta. Mas é uma prova muito física, né? Mas é possível, sim. Tem boas confusões e é possível ter algumas ultrapassagens também. Lembrei agora do Neil Gaden, rodando ali na saída da curva 3, há 1 ou 2 anos atrás, fez um quiprocó. O Jefferson, que é Barça, vai lembrar 2021. 2021. Ele causou um big one, né? Foi um grande acidente. E aí o Marcus Ericsson, que no ano passado tinha a chance pelo menos do pódio, bateu no final, ainda tomou uma do Dixon, fechou o Dixon. Tentou escapar ali, né, do mundo.
e depois ficou com essa pose aí de Fernando Alonso, né? O Alonso tem aquelas famosas fotos que ele fica sentado, vai pra câmera, fica meio desolado. O Ericsson ficou curtindo essa vibe, mas um mês depois era campeão das 500 milhas de Indianápolis. E tem contrato até o fim de 2023, disse que seu telefone está tocando muitas e muitas vezes. Então, pode ser um personagem de dança das cadeiras também. O Ericsson que vai indo para o pódio e assumindo nesse momento a liderança do campeonato. Para onde iria Marcus Ericsson? Está na Ganassi, que é uma das principais equipes, né? Não vejo assim muita possibilidade para ele. McLaren, Andretti, Penske. Será que seria positiva essa mudança? Será que é outra categoria? Quarto carro da McLaren, talvez, que o Zac Brown disse que teria. Pode ser também, né? Uma opção, até porque foi ele numa volta aí, uma possível... Será que ele ainda pensa em Fórmula 1? Ele é europeu, né? Sempre tão próximo à Fórmula 1, a gente nunca sabe. Ou a própria equipe Andretti, tem esse aí que é o Grosjean, que vai competir, tem contrato só até o fim desse ano e já tem um contrato com a Lamborghini para competir no Mundial de Endurance. Ele disse que quer fazer as duas coisas, seguir na Indy e fazer o Endurance, mas numa dessas a coisa não vai por esse caminho, se abre um bom assento na Andretti. Eu acho muito complicado. Eu hoje, né, onde corro na Copa Truck, etc., é possível fazer duas categorias. Quando você está numa Fórmula Indy, é tanta viagem, é uma intensidade de trabalho, com patrocinadores. Acho difícil, assim, você focar em categorias tão importantes, né? Vai ser um desafio para o Grosjean. Vamos ver se ele consegue conciliar tudo isso. A perseguição do Grosjean, 1 segundo nesse momento, a diferença dele para o Caio Kirko. Deixa eu ver aqui se estão usando push to pass. Por enquanto não, os dois economizando push to pass, a potência extra, o botão de ultrapassagem. Com isso o Marcus Ericsson tem menos de 4 segundos para ele. Será possível que chegue o Ericsson? Já está na mesma imagem o Diabo Loiro do que os líderes. Só faltava essa, Andretti entregar a rapadura numa prova que está na mão. O Ericsson está chegando para cima deles a 12 voltas do final, Bia. Virou 3 décimos mais rápido essa prova. Vamos ver também, né, se o Grosjean e o Kirko também estão economizando. Interessante saber. Faltam quase 10 voltas para o final da prova. Alguma hora o Grosjean vai ter que usar esses botões de ultrapassagem aí para a gente ver uma briga boa no final. 74 de 85 voltas, estamos na volta número 74. Neste exato momento, ali atrás tem briga rolando também com o Alex Palou partindo para cima do Colton Herta pela 4ª posição. Estamos hoje a 42 dias das 500 milhas de Indianápolis e tem treino já nesta semana, dias 20 e 21 de abril, o Open Test, um teste coletivo em Indianápolis, em que os pilotos vão testar a configuração de carro com mais pressão aerodinâmica, parecido com a forma como foi no Texas. Faz muita diferença você ter um teste desse a 40 dias da prova para testar novidades quando tem mudanças de carro assim, Bia? Com certeza faz, tanto para as equipes quanto para a categoria, porque eles vão avaliar o que vai dar mais emoção para a prova, né? O que vai dar mais ultrapassagem, sem obviamente deixar muito fácil. Quando você coloca muito downforce, fica muito fácil dos pilotos guiarem o carro, e eles querem também ter alguma complicação, algum desgaste de pneu, para que você tenha variações, né, de ultrapassagens na prova. E elevar o nível técnico da prova também, né? Com certeza, então acho que são importantes esses testes para eles terem certeza, né, que vai ser um bom show para os 400 mil espectadores ali que vão pessoalmente para as 500 milhas de Indianápolis. Indianápolis que já vive o clima das 500 milhas, 34 carros confirmados, vai ter o bump, você vai precisar se classificar para disputar a prova, além dos 27 fixos. Nós vamos ter aí Tony Kanaan pela McLaren, Marco Andretti pela Andretti, Ed Carpenter pela equipe Carpenter, Ryan Hunter-Reay pela Dreyer & Rainbow, junto do Stephen Wilson, a Catherine Legge, que testou no Texas depois da última etapa, vai correr pela Rahal, e o R.C. Enerson, que é um piloto americano. O pai dele tem um chassi de Fórmula Indy e eles fizeram uma parceria com a equipe Abel da Indy Next para disputar as 500 milhas. Então um carro vai sobrar. A equipe Paretta, a equipe que tem a predominância